Opa pessoal, aqui é o Cinema Logando Podcast e, bom, depois de quase 5 meses fora, a gente deu as caras de novo, né, Léo? Isso aí, cara, quanto tempo que a gente não aparece por aqui, né? Nossa, e só nos shorts, né? Que foi uma alternativa que a gente conseguiu pra cobrir um pouco desse tempo. Pois é, e bom pessoal, antes da gente começar o episódio aqui, que vai ser bem diferenciado assim, a gente quer dar as explicações do porquê que a gente ficou tanto tempo fora. Bom, a gente tinha vários episódios pré-definidos pra gente gravar, né? Pra quem segue a gente no Instagram sabe que o episódio 7 era pra sair em julho e ia ser do Shang-Chi. Julho não, tô falando besteira, setembro ia ser do Shang-Chi. E o 8, pra quem tá no grupo do Discord, já sabia que ia ser o Esquadrão Suicida. Mas meu computador deu problema e o áudio dele parou de funcionar, mesmo que se eu conectasse fone, qualquer coisa, então pra editar não tinha como, nem mesmo pra gravar. Então a gente ficou tentando resolver por muito tempo e quando eu resolvi meu problema, o Léo deu problema no fone dele. Aí meio que. Então, a gente ficou nessa e a gente conseguiu até dar um jeito através dos shorts, que nem a gente disse que era uma ideia que a gente tinha, então a gente já conseguiu dar início, mas também ajudou a gente com esse tempo, já que não precisava ficar na call do Discord, não necessariamente a gente organizava meio separado para juntar depois e aí dava certo. Só que o podcast não tinha muito como, já que não precisa ter essa conversa, né? Senão não tem como gravar separadamente. Fica meio difícil. Pois é, e depois de muito tempo a gente refletindo se a gente ia voltar com o Shang-Chi mesmo depois de tanto tempo, a gente decidiu que seria melhor abandonar alguns episódios e começar já por Eternos, que é um filme novo da Marvel, estreou faz pouquinho tempo, e tá sendo um filme que tá dividindo bastante a opinião, né, principalmente dos críticos especializados pro público em geral. Porque eu, assim, é o seguinte, Léo, eu acho que os críticos viram outro filme e eu e você vimos algo diferente que eles viram, né, porque tá louco. Então, eu concordo totalmente, porque eu via assim, tipo, quando apareceu o trailer principalmente, eu via um potencial muito grande no filme. Aí a partir das críticas os caras começaram a falar, tipo, muito mal. Eu não entendi nada, assim, eu fiquei tipo, ué, mas por quê? Aí quando eu fui assistir, eu pensei que eu ia quebrar a cara e ia concordar com os críticos, mas tipo, atendeu até mais dessa expectativa que eu tinha antes. E, tipo, eu tô até agora tentando entender o que aconteceu na crítica. É absurdo. Eu nunca vi uma coisa assim antes. Foi a primeira vez que teve uma coisa assim da crítica e contra o filme sem um motivo que eu consigo concordar. E eu tô até nessa. Até agora nessa, no caso. Pois é, o Eternos é, no momento que a gente tá gravando esse podcast, o filme com a nota mais baixa dos 20 e poucos filmes da Marvel. E isso é muito estranho, porque se a gente for pegar filmes como Thor 2, Viúva Negra, que é o nosso. Corta. Como Viúva Negra, que é o nosso podcast anterior, a gente analisa esses filmes com Eternos e percebe que a nota tá muito errada, porque Viva Negra, a gente viu antes de gravar o episódio, tá com 70 e poucos no Rotten Tomatoes, e Eternos tá com 40, mais ou menos, sabe? E é uma disparidade muito grande, e a gente fica assim, de cara, né? Até o próprio Homem-Aranha Longe de Casa, que é um filme que eu não gosto, realmente, eu acho muito ruim, tá com quase 90, né, Léo, se eu não me engano, muito... Sim, ele tá com uma nota, tipo, perto de uns 87, que eu lembro, ou alguma coisa assim. E enquanto o nosso Eternos aí, que a gente achou assim, a gente vai comentar depois, mas achou um filme destaque dentro da Marvel, tá lá pelos 40 na crítica e o público pelos 80, né? Alguma coisa assim. Pois é, a crítica do público tá cravada nos 80, e algo que me deixa assim muito em dúvida em relação a isso é como que filmes tipo que realmente são muito piores que o Eternos têm uma nota muito maior, sabe? Eu e o Léo a gente já discutiu que podia ser um boicote por parte da crítica, né? Porque isso existe sim, né, em Hollywood e tal, e já aconteceu em alguns casos, Uhum. mas eu não sei se é necessariamente o caso desse filme. Eu acho que é o seguinte, esse filme ele não tem cara da Marvel, né? É um filme que ele
né? Um pouco. Se distancia muito. E um negócio que eu já tava de saco cheio também, o Léo principalmente, é que sempre era uma formulazinha da Marvel, né? A gente pega até o próprio Shang-Chi, que é um filme que tá com 90 e poucos no Rotten Tomatoes, né? Que se bem que a gente não pode levar muito em consideração, porque o Rotten Tomatoes ele pega uma média de vários sites e faz uma porcentagem, né? Mas enfim, Então. a gente... Eu acho que o IMDb, ele é um bom site, né, pra gente pegar, porque ele é o que tem um cálculo mais exato lá, que eles até explicam. E é curioso ver, né, que o Shang-Chi seguindo a fórmula, por mais que, tipo, a gente não fez episódio, mas basicamente é um filme que segue essa fórmula e ele não é muito diferencial, mas ele pega isso, ele tá com uma nota tão boa e o Eternos que quebrou totalmente com isso de uma forma positiva, na minha opinião, de uma forma muito positiva. Ele tá com uma nota tão baixa, não dá pra entender. Tipo, meio que a crítica, ao mesmo tempo que eles, tipo, podiam estar ajudando a Marvel, isso eu acho que acaba mais fazendo um prejuízo porque eles não conseguem perceber os próprios erros. Exatamente. E uma coisa que eu vi um tempinho atrás foi um comentário no YouTube falando que basicamente a crítica quer ver só um filme com uma fórmula Marvel, com um terceiro ato grandioso, sabe? Sem uma disparidade que nem o Eternos trouxe, né? Que o Eternos ele já começa. Cara, Uhum. quando eu e o Léo a gente foi assistir no cinema e começou o Eternos com aquela entradinha tipo Star Wars, assim, explicando mais ou menos o que é as coisas, eu fiquei, ué, que é isso? O filme é realmente bem diferente. Aí ele começa assim, né? E você vê que ele vai transitar, né? Ele não é um filme linear, ou seja, não vai começar, por exemplo, em 2000 e vai indo até, sei lá, 2013. Só tem os anos aleatórios. Por exemplo, ele vai, tipo, de 5.000 antes de Cristo, aí volta pra atualidade, ele vai pra outros fatos, aí volta e vai e volta. E tem pessoas que podem não gostar disso, né? Porém, a forma como o filme faz, na minha opinião, é muito boa, porque tipo, se ele fosse uma ordem linear, desde quando eles chegaram indo até a atualidade, ia ficar um filme muito estranho, né? Então, eu acho que esse tipo de indo e voltando realmente foi a melhor opção que eles puderam ter. Eu concordo e eu acho que essa coisa de você trazer certos momentos que se passam numa determinada, nossa, eu não sei nem como explicar direito. Você trazer um arco que tem um contexto social específico para você explicar outro que envolve no futuro, ele pode ser bem colocado e o filme faz isso. Por exemplo, a gente vê o como que eles acabam meio que separando as motivações de cada um deles se separarem. E eu acho que é muito bem colocado no filme essa parte. Que, por exemplo, tem um personagem que é o Druig, que eu entendi totalmente como ele se separa de todo o resto do grupo, de como ele vai criando essa identidade própria, porque é da personalidade e o poder dele também envolve isso. Ele, por ter esse poder, ele tende a tomar a decisão que ele escolhe no filme. Então, eu achei muito legal essa parte dele retomar certas coisas para explicar outras. Porque o filme ele não fica com buracos dessa forma, né? Pois é, logo no começo do filme, quando os Eternos têm os primeiros contatos com os humanos aqui, a gente tem uma fotografia com o pôr do sol e a entrega, digamos assim, de uma faca um pouco melhorada, né, que passa a ser de pedra para metal, digamos assim, e meio que se encontrando diretamente com a luz do sol, formando uma cena muito bonita e muito simbólica, né, que representa que a partir dali eles vão passar a evoluir e que os Eternos vão ser tipo os deuses para eles, sabe? Algo assim. Eu concordo muito com isso e inclusive, eu acho que essa parte do simbolismo é uma coisa que tá muito presente no filme e que a crítica não gostou, mas eu acho que o público em geral gostou bastante. Porque ele não é um filme que ele só tá ali por tá, assim, tipo, ele não, por exemplo, o Shang-Chi, que a gente tanto tava comentando, né, que a gente ia ter o nosso outro episódio, ele é um filme que ele é muito, tipo, só pela Marvel. Mas você consegue perceber nesse filme várias reflexões e diversos temas. E essa coisa da evolução, deles verem eles como deuses e eles serem basicamente essas criaturas que são divinas, mas elas são criadas por um ser que é maior ainda e que tem uma importância
gigantesca dentro do universo da Marvel. Esse filme, muitas vezes você fica, tipo, você fica até, tipo, em choque. Eu principalmente, fiquei muito em choque em algumas cenas, porque você vê a grandiosidade das coisas que acontecem dentro do filme. Ele, às vezes, é só numa fala, mas você vê que não é qualquer brincadeira. Você vê que não é só mais um evento, assim, do dia a dia dos personagens. Que é uma coisa que, inclusive, ultrapassa o próprio Ultimato, não é mesmo? Uma coisa que é tão grandiosa que não podia ficar só nesse filme, que ela pode se expandir e vai se expandir, a gente espera, para outros filmes, inclusive. Pois é, uma coisa que muita gente, antes do lançamento do filme, tinha dúvida é como que eles iam explicar a ausência dos Eternos nos acontecimentos. Por exemplo, por que os Eternos não ajudaram os Vingadores contra o Thanos, por exemplo? E o filme explica isso de uma maneira muito boa e muito rápida até. De que, tipo, não, eles só vão ajudar a Terra contra ataques de deviantes, né? E eles não podem interferir, tipo, em outras coisas. Tem umas cenas, por exemplo, que o próprio... ah, deixa eu lembrar o nome rapidinho, o próprio Druig, que ele fica, que tem um conflito ali com o restante do grupo, que ele vê os humanos brigando por motivos assim que aparentemente não eram fúteis e tal, e ele queria controlar eles, porque ele tem o poder de controlar a mente das pessoas, pra simplesmente acabar com aquele conflito e todo mundo ficar, tipo, em paz e tudo mais, né? E a gente também tem o Fastos, que controla a tecnologia, e ele queria, tipo, evoluir muito rápido a tecnologia aqui da humanidade, sabe? Tipo, trazer uma evolução mais precoce, digamos assim. Mas, né, digamos que a gente pode chamar da mãe dos Eternos, né, que inclusive fez o filme Gente Grande, que eu gosto bastante, que é a Jaque. Ela meio que tem uma relação muito próxima com o Celestial e ela recebe, digamos que, ordem direta. Então, meio que ela tá ali pra vigiar e impedir que, tipo, possa sair um pouco do controle. Então, o Druig, ele não pode controlar a mente de todo mundo, né, o Phastos, ele não pode simplesmente chegar e tá na Idade da Pedra e criar uma coisa revolucionária, assim, ultra tecnológica, tipo, tem que ser progressivo e aos poucos, né? E um negócio muito interessante que eu e o Léo, depois que aconteceu no cinema, a gente ficou bem assim, é que o Fastos, conforme foi evoluindo a humanidade, ele ajudou para a criação da bomba atômica. E a gente vai para o acontecimento de Hiroshima e Nagasaki, né? Que foi um acontecimento assim que a gente fica. Sim, nossa, eu achei muito chocante essa parte, inclusive, porque você sente, tipo, a gente pode não ter vivenciado essa época muitas vezes, ou coisa assim, mas você consegue sentir o peso dessa cena a partir do momento que, tipo, alguns minutos antes eles apresentam essa coisa dele querer ajudar a humanidade a evoluir, e aí, a partir do momento que ele chega um momento que ele ajuda a humanidade a criar a, basicamente a criar essa coisa da, de explorar a radioatividade e leva ao acidente da bomba atômica, ao incidente, na verdade, porque não é um acidente. A partir do momento que as pessoas usam isso, ele fica traumatizado. Ele meio que, de acordo com os personagens, ele perdeu a fé na humanidade a partir desse acontecimento. E você vê isso acontecer com vários personagens, assim, ó, pelo filme. Por exemplo, a Duende, que ela meio que, por ela ser julgada como infantil e tal, ela meio que criou uma certa aversão a ser esse lado mais infantil. Ela queria ser uma adulta, então, tipo, meio que horas que as pessoas, tipo, que meio que excluíam ela, ela meio que tinha um repúdio pelas pessoas, assim, quando eles achavam que ela não se encaixava muito naquele assunto, coisa assim. A própria Ateno também tem. Cada personagem tem o seu desenvolvimento dentro do filme e às vezes acaba caindo numa contradição ou acaba afirmando aquilo que ele diz no início. O Kingo, por exemplo, ele tem um amor muito grande pela família pelos outros Eternos, né? Que eles se consideram uma família. E você vai vendo que isso meio que tá intrínseco no personagem, tá dentro dele
do início ao fim, já que ele tem, só que isso também entra em conflitos, como ele confiando mais, por exemplo, no Ikaris do que na própria Cersei num certo momento, mas depois ele percebe que o Ikaris estava errado. Então você vê muito desses conflitos que envolvem a personalidade e o poder deles, inclusive, né? Pois é, a mesma coisa acontece com o Druig, né? Que, tipo, por mais que a ideia dele era boa e a gente concorde com ele no começo, de que, putz, por que que o ser humano tem que brigar mesmo, tem que ter guerra? Mas com o decorrer do filme, quando eles vão se reencontrando, a gente percebe que ele tirou totalmente a liberdade, o livre-arbítrio das pessoas. Meio que ele controla tudo que elas fazem, então as pessoas não podem decidir o que fazer. E isso se torna algo extremamente negativo também. Por mais que ele tinha uma ideia boa, assim como o Fastos, meio que se torna em algo negativo. E isso é muito bom pros personagens, porque cada personagem, que nem você disse, Léo, tem uma história, tem uma trama. Por exemplo, a Makari, que é uma personagem muda e que é uma nova velocista da Marvel. Ela ficou esperando o Druig por, tipo, milhares de anos, assim, ele voltar. E mesmo assim, ela, tipo, ficou feliz em rever ele, sabe? Cada personagem ali, por mais que tenha se afastado muito, eles ainda se consideram uma família, sabe? Exato. E você vê, tipo, o peso também de quando eles têm que tomar uma decisão. Principalmente, eu digo isso mais pelo próprio Icaris, que é um personagem que você ainda acompanha desde o início do filme. E lá pro final, por mais que pode ser, tipo, tipo, meio conveniência do roteiro, assim, basicamente, né? Essa coisa, tipo, não, a gente tem que fazer isso para que o filme não acabe com ele sendo um total vilão. Mas você também consegue ver que tem muito sentido no que acontece, porque ele estabelece toda uma relação dele com a Cersei, ele estabelece toda uma relação dele com a própria Jaque, que ela era, tipo, ele era o braço direito dela, um monte de coisa, e que meio que a traição que ele cometeu foi porque ele foi criado para aquilo. E ele não soube parar a tempo, ele não soube ver os erros que ele estava cometendo a tempo. E ele, como quando ele chora, assim, realmente, pra mim impactou, sabe? Eu olhei assim, eu realmente vi nos olhos dele o que o filme queria que a gente entendesse. Pois é, mas você deve estar se perguntando, tá, mas por que que esse filme é incrível? Então, tipo, por que que as críticas estão erradas? Bom, ele, na minha opinião, ele é incrível, se destaca, assim, e as críticas estão completamente erradas por vários motivos, né? Um deles, que a gente já citou, é que ele se distancia da fórmula Marvel, né? Então ele não parece um filme da Marvel, né? Tanto que tem, se você for ver ele à parte, ele tem citações até da DC e da Marvel, então você, no próprio filme, então você fica meio assim, tipo, se você não conhece nada do universo e vai assistir, fica tipo, tá, ele se passa na DC ou na Marvel? Sabe? É só uma curiosidade mesmo. E outra coisa, o filme ele é pequeno ainda mais do que aconteceu no Ultimato. O evento desse filme, enquanto eu tava assistindo eu achei que era meio clichê e tudo mais, ah, me lembrou bastante Steven Universe também, né? Ah, de Sim, tem aquele ter. episódio que tem uma gem que ela meio que ela tava corrompida a um nível que ela podia destruir a humanidade. Eu também agora, você lembrando essa referência, se assemelha bastante. Pois é, que é basicamente o seguinte, né? Tipo, o Celestial lá, ele mandou meio que uma semente aqui pra Terra, e conforme o tempo e conforme mais humanos, meio que ia libertar o Celestial, ele ia nascer e ia destruir a Terra, tipo, ia explodir a Terra inteira. Por mais que seja uma ideia meio, digamos que clichê e tudo mais, o filme ele faz com que ela se adapte de uma forma boa, né? E uma outra coisa foi que a gente viu um outro lado do Thanos também nesse filme. Que, putz, por mais que ele tenha dizimado metade do universo, ele ajudou para que a Terra ainda continuasse viva. Porque se ele não tivesse estalado os dedos lá em 2018, né, meio que a Terra ia ter ido por água abaixo. Provavelmente, né? Outra coisa. Teria acontecido antes o evento que aconteceu nesse filme, né? Aí os personagens não iam ter se reunido, eles não iam ter descoberto tudo o que aconteceu. Então, realmente, ele acaba sendo um herói por conveniência.
Pois é, porque a Jaque, que é, digamos, a mãe desses Eternos, ela se revolta contra o Celestial justamente pelo que aconteceu no Ultimato. A gente vê que os humanos se uniram ali para derrotar o Thanos, né? Para reacender a chama, digamos assim, a população. E ela viu que a humanidade era diferente, sabe? E outra coisa, esse filme tem muita coisa filosófica nele envolvendo, tem muita coisa que se encaixa, tipo, bem direitinho, entende? Além da fotografia ser muito boa, né? E o desenvolvimento da história, do peso de cada personagem, ter um background ali, ter as suas motivações, ter tudo, nossa, uma cacofonia aqui agora. E sabe, de você simpatizar com todos os personagens, né? Você vê ali o Icarus que você não sabe se ele é um vilão ou não no começo do filme e depois ele se revela assim, tipo, digamos que um vilãozinho, né? A própria Cersei ali você simpatiza demais com ela, você entende o lado dela, né? E além de que Com cada certeza. personagem tem um poder muito legal, né? Tem um poder diferente um do outro. E um negócio, eles funcionam juntos. Sozinhos, eles não são tão fortes, eles são melhores juntos. Que é o que eles usam, né? A alternativa que eles usam para derrotar o Celestial, né? Impedir o despertar do Celestial aqui da Terra, né? Que eles se unem todo mundo e conseguem daí destruir e impedir que esse mal acontecesse, né, Léo? Então, essa coisa da Unimente, que, como eles dizem no filme, eu fui procurar mais e ela realmente aparece nos quadrinhos. Então, a partir do momento que você vê que a Chloe Zhao, mesmo ela não sendo dessa área, ela foi atrás a esse nível para trazer toda essa coisa, tipo, que não se tornar só uma ideia, tipo, de família, assim, tipo, por exemplo, um Esquadrão Suicida de... Nem lembro de que ano que era o primeiro Esquadrão Suicida, mas enfim, essa coisa, tipo, de família meio forçada. Você entende que aquela coisa de família tem muito mais significado, já, tipo, nas HQs já tinha e no filme dá mais ainda, já que você se apega muito com os personagens, como a gente vem falando desde o início, né? E uma coisa que a gente ficou. Cada momento assim do filme a gente reparava que esses personagens eles têm um potencial tipo, de poder absurdo pra Marvel, assim, tipo. Que provavelmente se eles fossem contra o Thanos, eles davam um couro nele, assim, sem a manopla, eles iam destruir ele totalmente. Porque, por exemplo, o Icarus tem um laser que consegue, que é tão forte que empurra os caras, de tão poderoso que é o laser que ele tem do olho. E ele também voa e aparentemente ele Mas tem uma força será, Léo? sobre-humana, Será? Porque né? tem aquela teoria de que o Thanos também é um Eterno, né? Então, não sei se ia ser uma luta tão fácil assim. Mas é que o negócio, eles lutam em conjunto, né? Então cada peça, a partir do momento que eles se juntassem, ia ser eficiente. Por exemplo, o Druig, se fosse ele no lugar da Loomis, eu acho que é o nome dela, não lembro, é, da- eu até me esqueci o nome da personagem do Guardiões da Galáxia. A Sim, sim. Mantis, agora eu lembrei. Se fosse ele no lugar dela, por exemplo, eu acredito que o controle de mente dele não ia se romper tão fácil, já que ele é, tipo, um ser criado por um celestial. Então, provavelmente, tipo. As pessoas que ele controla também acabam morrendo numa cena do filme e ele não sofre com nada. Então, provavelmente, se fosse ele, no caso, não teria acontecido o que aconteceu naquela cena que o Senhor dos Estrelas dá um soco no Thanos. Ou, sei lá, se fosse, por exemplo, se tivesse aquele personagem o Fastos, que cria as coisas, nossa, eles iam ter um arsenal, assim, à disposição para eles absurdo, porque ele, até onde a gente sabe, ele não tem um limite do que ele pode criar. Ele consegue, tipo, ele meio que. O poder dele consegue até meio que materializar algumas coisas. Então, tipo, nossa, é um personagem que, tipo, se ele estivesse junto com os Vingadores, ele podia fazer tantas coisas que nem a gente comentou durante o filme, que é muito legal isso. Você vê que eles são, tipo, realmente quase divindades. Tipo, pra pessoas comuns que nem a gente, eles parecem divindades com os poderes deles.
Pois é, né? E além de que a Cersei podia, tipo, sei lá, pegar a manopla e transformar ela em outro material. Porque ela tem o poder de meio que pegar a matéria e transformar ela em outras coisas, né? Uhum. Mas enfim, Léo, sobre aquela teoria de que o Thanos podia ser um Eterno, eu queria saber o que tu acha sobre isso, se tu realmente concorda, se você acha que é uma viagem, se faz sentido, se não faz. Olha, de acordo com as HQs que eu também fui procurar um pouco mais para entender, ele faz bastante sentido. Eu não sei se vai ser isso que eles vão adotar no MCU ou se eles vão mudar alguma coisa, né? Mas nas HQs, é, teve meio que um Eterno que ele se afastou do grupo e ele criou uma própria, meio que uma própria, tipo, seu próprio reino. E junto com uma outra espécie, ou não sei se foi com os humanos, ele criou meio que uma subevolução dos Eternos, que são os Titãs. Que eles são tipo meio que. Ou também eles são lá os novos deuses, sei lá, nada de novos deuses, acho que é da DC, acho que eu já tô confundindo. Mas enfim. É, eles tipo meio que criam um reino lá e tudo mais. Que tem um personagem que a gente pode até comentar daqui a pouco. Sobre o pós-créditos, que ele é um desses titãs, né? E o próprio Thanos, ele é o Titã Louco. Então a gente provavelmente deve assumir que eles também vão seguir por esse caminho, né? Que ele possivelmente era um Eterno, e como nos quadrinhos ele era um Eterno com uma doença ou com alguma falha genética. Que meio que nos quadrinhos ela meio que eles pendem pro lado que ele era um meio deviante, ele tinha tipo meio que uma doença deviante. Mas eu não sei se vai ser isso, porque um dos problemas, um dos poucos problemas que eu sinto assim do filme foi os deviantes, que eu acho que como fizeram com o Ultron, mas não, tipo, não que eles tivessem um potencial nível Ultron, né? É claro, mas semelhante a uma coisa que eu senti no filme do Ultron, eu acho que eles tiveram talvez o potencial um pouco desgastado nesse filme. E eu não sei se o Marcos pode dizer um pouco mais sobre isso, mas é uma coisa que eu senti, talvez. Eu realmente não sou tão fã deles para saber se foi totalmente desgastado, mas eu consegui perceber isso Bom, a partir de vendo esses é vídeos. o seguinte, nesse filme a gente tem vários arcos, né? Na verdade, três arcos para ser bem específico. A gente tem o arco dos deviantes, que a gente acha que são os vilões na primeira vista, à primeira vista, assim. Depois a gente tem o Celestial e depois a gente tem o Icaris, né? Deixa eu ver se é o nome dele mesmo assim. É, Icaris. Esses nomes desse filme são realmente bem difíceis de tu lembrar, assim, e decorar. Mas enfim, tem três arcos. E talvez os críticos devem ter ficado meio assim por conta disso, né? Porque tem três arcos no filme dos vilões. E realmente os deviantes ficaram para escanteio, assim, né? A gente tem aquela parte do Celestial que começa, que cria um raciocínio, né? Vira um ser racional. E a gente até simpatiza com ele. Tipo, putz, não, ele tem razão, né? Eles só querem, sei lá, evoluir também, não querem ser mortos assim, sabe? Não querem atacar as pessoas. Mas ele é jogado fora, digamos assim. Meio que esquecido, ele aparece só no final da batalha lá e é morto pela Athena, que é uma vingança. Que a Athena, inclusive, é uma personagem que, na minha opinião, o Léo discorda disso, mas pra mim, ela ficou muito jogada de escanteio assim, né? Eu achei que ela ia aparecer mais, até por ser Angelina Jolie, né? Por ser uma atriz bem famosa e tudo mais, porém ela não desempenha um papel tão importante, digamos assim. Óbvio que ela, tipo, tem as visões lá que a gente acha que ela ficou maluca e tal, mas na verdade eram visões dizendo que eles tinham vivido outras vidas também, não só essa aqui na Terra, mas ela fica como se fosse uma louca, uma maluquinha ali, na minha opinião, e ela não é tão aproveitada assim, né? Eu não sei o que você acha sobre isso, Léo. Eu acho assim que realmente ela podia também ter sido um pouco mais bem explorada. Não sei como eles podiam fazer, por isso que quando a gente tava ali meio que discutindo sobre o filme, eu disse que não concordava 100% porque realmente eu não sei como teria essa chance de fazer isso. Mas uma coisa assim que é certeza é que essa coisa assim da personagem
ela não ter um arco tão grande é um fato, né? Ela tem. A gente acompanha só mais a parte da relação do Gilgamesh com ela, né? Que realmente é bonito. Ele fala uma frase que, tipo, por mais que para algumas pessoas pode ser genérica, mas para mim ela também tem bastante impacto, que é de que quando a gente ama alguém, a gente tá disposto a qualquer coisa. É bem genericona, mas no filme você entende o personagem, porque a cena que ele morre, assim, realmente você vê que ele não tá morrendo, tipo, por um problema, assim, dele. Ele morreu por estar ali querendo salvar ela. E que desde o momento que eles se separam, ele ficou junto com ela. E, tipo, mesmo ela muitas vezes tendo essas crises, assim, de maluquice, entre aspas, né? Mas. Pois E era é. um personagem que eu gostei até que bastante. Pena que ele não ficou muito tempo pra contar a história, né? Bom, esse filme ele é muito bom e tem muitos detalhes que é até difícil a gente falar tudo aqui no podcast, sabe? É tanta coisa, tanto detalhe que fica até difícil da gente condensar as nossas ideias, que até parece que o filme não é tão bom assim, tipo, pelo que a gente tá falando, né? Mas a gente quer vou tentar condensar melhor essas ideias, né? Lendo algumas das críticas que os top critics lá, né, do Rotten, não do Rotten Tomatoes, mas enfim, que deram. Enfim, a primeira aqui é a seguinte: claramente deveríamos deixar o cinema com uma sensação imediata de animação, mas tudo que senti foi alívio porque as 2 horas e meia decorridas finalmente chegaram ao fim. Bom, é o seguinte, vários críticos acharam que esse filme é muito longo, é muito chato, é muito lento, mas eu não concordo com isso, sabe? Por mais que o filme tenha 2 horas e meia, você não percebe que são 2 horas e meia. Pra mim, o tempo passa, tipo, de uma maneira muito boa, de uma maneira muito confortável, né? E essa coisa de que você não deixa o cinema, não sai do cinema animado, pra mim é uma completa mentira, porque é, como a gente estava discutindo, além dele apequenar o universo Marvel ainda mais, assim como o Loki fez, trazer mais cenas pós-créditos que animam ainda mais também, né, e terminar com um final que também anima ainda mais, eu não sei por que que essa crítica seria concisa, de que ele não anima, sabe? E que o filme... Eu acho que essa pessoa talvez eu não posso dizer porque eu não conheço ela, obviamente, mas talvez ela não tenha uma noção de profundidade do universo Marvel e talvez algumas pessoas que vão assistir esse filme também não vão ter e não vão achar tão legal. Isso é uma coisa assim que você percebe que esse filme ele é muito pra fã, tipo, da editora, né? Porque ele traz o. Nossa, ele traz os Celestiais, ele traz tal coisa e tal. E, Eu tipo, acho que algumas não. pessoas vão gostar muito. Não, não, aí que tá. Muitas pessoas vão gostar porque ele também é legal. E ele não deixa, tipo, a pessoa à mercê disso, sabe? Tipo assim, não, eu meio que discordo um pouquinho disso, de que ele é só pra fã. Eu acho que não. Eu acho que ele poderia funcionar até mais pra quem não é fã e pra quem desconhece disso. Por exemplo, o meu pai indo assistir esse filme, eu acho que ele ia curtir, assim, tipo, a história, o enredo, ou outra pessoa que desconhece muito do universo Marvel, digamos assim, sabe? Eu acho que seria um filme tanto pros fãs, tanto pra quem não é fã. É um filme que agrada os dois, né? Mas tem gente também que nem essa crítica aqui, tipo, acho filme lento e tudo mais, e, sabe, aí vai de cada um. Eu realmente não achei o filme lento, eu achei que você assiste ele bem tranquilo, né, Léo? Eu concordo. Eu acho que. Eu não percebi o filme passar, assim, pra mim. Eu só fui recebendo e curtindo o que o filme trazia. E muitas vezes essa coisa assim, talvez seja uma. Talvez estrague o filme você ficar esperando. Eu acho que você tem que ir recebendo e talvez pensando, porque esse filme tem, que nem a gente disse, tem muito a pensar. Ele é um filme muito reflexivo, muito filosófico, que não fica só na Marvel. Ele às vezes pode até se confundindo como um filme além da Marvel, já que ele traz muita coisa, né? Cara, uma Legal. coisa que é o seguinte, Viúva Negra pra mim parece uma eternidade assistindo. Eu reassisti o filme, foi quase uma tortura. Parecia que o filme tinha mais 5 horas. E esse aqui tem 2 horas e meia eu reassistiria bem tranquilo. Viúva Negra não me peça pra reassistir que eu não vou. Meu Deus, o filme é muito lento e muito Eu chato, cara. concordo totalmente. E, Nossa, e tem mais no nota, nosso né? podcast eu acabei meio que me exaltando até porque realmente o filme não me trouxe apego nenhum. Se eu não
gostasse da personagem pelos outros filmes, se eu assistisse só aquele filme, eu também não ia acabar, tipo, me interessando tanto por ela. Porque eu acho que aquele filme me deixava muito desfocado. Mas, diferente do que esse filme conseguiu, em um só filme, fazer eu me apegar a vários personagens que eu nunca tinha ouvido falar antes. Ó, na minha opinião, Viúva Negra devia ter recebido uns 50% de nota, né? Não 70%, porque puta que pariu. O filme, nossa, cara, deixa muito a desejar, de verdade. Uhum. Bom, vamos para uma outra crítica aqui, que é a seguinte: de muitas maneiras, o que significa ser humano é a questão central que move os Eternos. Eu concordo com essa primeira parte da crítica, porque realmente, os Eternos, por mais que depois você descobre que eles... Descobre não, né? Desde o começo você sabe que eles não são humanos e tal, mas você descobre que eles são criados pelos Celestiais, como se fossem androides, digamos assim, né? Mas que tem questões humanas que eles se simpatizam com os humanos, né? Tipo, eles viram basicamente humanos com poderes, né? E tudo mais. Essa é a minha opinião. Porque eles simpatizam com o povo que eles estão cuidando, né, Léo? Uhum. Também tem outras reflexões no filme sobre o que é ser humano, né? Através da personagem da Duende, que a gente vê que ela tem uma condição que ela não pode crescer, ela fica numa forma de criança até o fim, tipo, e isso impacta bastante no como ela age e nas decisões que ela toma. E os outros personagens que tem esse lado humano, né? Tem essa valorização. Inclusive, um deles ele cria uma família, né? O Fastos, ele meio que cria uma É, família aqui na Terra e é muito emocionante você ver. E também quebrou um paradigma que a Marvel tinha medo de mostrar, né? Que era a coisa de uma cena de um casal LGBT, tipo, na frente da tela. Eu nunca tinha visto e realmente esse filme foi o primeiro a mostrar, tipo, sem medo, sabe? Você não vê que eles tentam esconder em momento nenhum. Eles querem pois mostrar é. e focam e você se arrepia, assim. É muito bom. Esse, esse filme é tão distante dos outros filmes da Marvel que tem uma violência muito mais explícita, né? Ele é PG-13, mas tem uma violência bem explícita. Ela tem essa questão de também ah, mostrar o beijo ali, sabe? E tudo mais, que muitas pessoas devem ter ficado com dor de cotovelo vendo isso, né? O filme foi proibido em vários países mais conservadores por conta disso, né? Uhum. E tudo mais. Mas a Marvel não vai dar o braço a torcer, né? Ela vai deixar, ela não tem por que ela tirar naqueles filmes. Ela já falou que não vai tirar a cena para os filmes estrearem em outros países, né? E eu acho que isso tá bem certo, na minha Eu opinião. acho necessário. E também outra coisa que eu nunca esperava ver no filme da Marvel era uma cena de insinuação a uma relação sexual, né? Nossa, eu realmente fiquei Pois é. chocado, assim, quando eu vi, eu olhei assim pro lado, eu fiquei tipo, caramba, isso é Marvel? Fiquei tipo, caralho. Foi. Já em Shang-Chi a gente tinha visto umas cenas de violência um pouco maiores e a gente ficou tipo, caralho, quando tava no cinema, porque era gente caindo dos prédios, tá, sabe? Até na série do Falcão lá, você vê o Falcão jogando os caras do avião, tipo, assim e foda-se, sem paraquedas, sem nada. Os caras iam cair, iam morrer, Uhum. simples assim, né? Mas esse ele mostra, tipo, o sangue, assim, tipo, nossa, pô, ele É. jorrando e isso me deixou bastante em choque, mas foi um choque positivo. Tipo, eu nunca imaginava ver isso na Marvel. Isso mostra uma fuga dessa coisa, desse estereótipo que a Marvel tem nos filmes, né? Pois é. E uma outra coisa é o seguinte, os Eternos, tipo, a direção e o roteirista devem ter ficado com um impasse muito grande de como que a gente vai deixar esses personagens próximos ao público. Porque é o seguinte, a gente pega heróis como, por exemplo, o Homem-Aranha, que muita gente se identifica por ser basicamente um humano com superpoderes, com problemas como qualquer pessoa, né? Problemas no trabalho, problemas no relacionamento, problema financeiro, né? E faz isso com que muitas pessoas se identifiquem, né? O Capitão América também, você vai lá e se identifica com ele, tipo, na questão de que, putz, ele luta pelos direitos das pessoas, né? Lutou na guerra, enfim, sabe? Então, vários desses personagens, eles meio que estão mais próximos do público. Mas os Eternos, tipo, aparentemente, eles não teriam, né? Porque, putz, eles vieram de outro planeta, né? Tecnicamente, né? Porque a gente sabe que não eles foram fabricados e tal. E, tipo, como que eles teriam uma relação humana?
E eu acho que os Eternos têm muito mais essa questão humana do que vários personagens da Marvel, né? A Capitã Marvel, Tipo, que são principalmente, humanos. eu acredito. Pois A é. Capitã Marvel, eu não sinto ela sendo uma personagem que você se identifica. Eu não consigo ver, porque ela tem uma personagem muito exagerada. Tipo, os personagens que eles eram pra ser quase deuses, tem uma personalidade menos exagerada que a dela, sabe? É absurdo como isso pode acontecer. Pois é, porque é o seguinte, os Eternos quando vêm pra Terra e depois de meu Deus, depois de muito tempo convivendo com os humanos, eles criam um laço, né? Eles entendem a humanidade, né? Entendem ali a relação que está sendo desenvolvida e pegam um apreço e criam uma humanidade dentro deles, certo? Mas enfim, essa crítica começa bem, mas ela termina de um jeito que eu discordo, que é o seguinte: mas o poder estonteante das estrelas e das histórias de fundo tortuosas o tornam muito desajeitado e sobrecarregado para corresponder concisamente a essa questão central. Eu concordo em partes, sabe? Eu acho que talvez todo ao redor pode ter tirado um pouco essa questão da humanidade, mas não tanto, sabe? Tipo, eu acho que tirou um pouquinho, porém não ao ponto de você não entender, né? De você, tipo, ah, não ver essa questão da humanidade, sabe? Eu acho que por mais que possa, sim, ter um pouco de... Um pouco de desajeitamento, nem sei se essa palavra existe, o filme é bem conciso, ele é bem bom. Eu, eu também vi uma outra crítica, entrando nessa coisa assim, que dizia que o filme ele meio que, ao mesmo tempo que ele tem essa beleza fotográfica, essa beleza nos personagens, às vezes nas cenas, que ele é vazio. Eu não consigo ver isso como um filme que vai além do universo Marvel, que tem tipo reflexões filosóficas e tal. Ele pode ser um filme vazio. Eu não consigo compreender porque eu acho que um filme vazio é quando o filme ele só traz aquilo e acabou. Mas a partir do momento que você sai do cinema e reflete sobre o filme, ele já não é mais vazio. Ele é um filme significativo. E esse me fez refletir muito. Assim, não Pois é. só acerca do que o próprio universo Marvel podia se tornar, mas acerca do que o filme quer mostrar pra gente, né? Enquanto ele tenta meio que criar tudo isso, ele meio que diz que ele não consegue. Enquanto ele tenta criar todo esse clima em cima que o filme não atinge. Mas, como a gente tá desde aqui do início do vídeo, aí comentando sobre, esse filme consegue muito e tem muito a revelar ainda dentro dos próximos filmes que a Marvel pode lançar. Exatamente. Uma outra crítica aqui, tipo, resumidamente, fala que todo esse esforço que eu e o Léo tava comentando, de cada personagem ter uma traminha, ter algo a mais, assim, né? Ter camadas, digamos assim, meio que é jogado fora, porque tem muito flashback, tem um sentimento sintético, que, meu Deus, cara, isso é a maior mentira. O sentimento não é sintético. Eu posso ter entendido errado essa crítica, mas o sentimento é um sentimento humano, um sentimento ali que você entende, e não é algo sintético, e realmente não deixa na mão. E muito menos os flashbacks são forçados, porque, porra, você queria que o filme fosse uma linha linear, mostrando desde lá da Babilônia até os dias atuais, aí sim esse é um filme chato pra porra, né? E tudo mais. Ah, ou então, sei lá, como que tu queria que fizesse um filme, sabe? Tipo, iam ter que ser dois filmes, então. Três, sabe? Pra explicar tudo. Eu acho que realmente, quem eu tava dizendo, essa foi a melhor decisão pra fazer. Sabe? Os flashbacks não incomodam, cara. Não incomodam. Na minha opinião, eles vêm nos momentos certos. Algo que incomoda, na minha opinião, em alguns momentos, é o alívio cômico. Porém, o alívio cômico é realmente muito bom, né? Ele é feito deixa eu ver aqui, o Karun, que realmente faz umas piadas legais, como aquela da câmera, né? Que tipo, putz, ele tá gravando todos os acontecimentos e sempre quebra uma câmera e tem outra. Mas como é característica da Marvel, tem várias piadas que tem momentos que não deveriam estar. Por exemplo, tem uma cena que tá sendo muito séria, tá? Tipo, um peso dramático, que eu acho que foi a morte deixa eu ver aqui, cara, realmente esses Gilgamesh? nomes é muito complicado de lembrar. É, do Gilgamesh,
que, tipo, logo em seguida vem uma piadinha e tu fica tipo, putz, porra, tava aqui, cara, tá ligado? Com o peso da morte, já vem uma piadinha de novo. Tipo, é meio chato isso, né? Uhum. Mas não. Ao todo, as piadas funcionam na minha opinião, né, Léo? Eu Queria saber na concordo, eu tua. acho que as piadas, a maioria delas são muito bem colocadas. Algumas acabam se destacando em horas erradas, como o Marcos bem citou, mas eu acho que por um filme que ele tem que ele nossa, ele é muito mais assim, uma experiência, ele consegue colocar essas piadas no meio e realmente ajuda, colabora a crescer com o filme. E eu acho que, tipo, inclusive tem uma piada que, tipo, ela pode não ser muito engraçada, mas você consegue entender o contexto dela a partir do negócio, tipo, da personagem, que é da Duende, que tem uma hora que ela meio que transforma, ela faz o Gilgamesh ficar com uma roupa de bebê, assim. E, tipo, nossa, tipo, não é uma coisa tão engraçada, porque é, tipo, meio infantil. Só que isso é da personagem, sabe? Tipo, ela tem uma personalidade meio que ela quer ser adulta, mas ela tá num corpo infantil e ela ainda tem atitudes infantis. Então, tipo, você vê ela fazendo isso, pode não ser muito engraçado, mas não é desconexo com o filme. Faz total sentido. E todos os personagens você simpatiza. Todos. Ali você vai simpatizar, né? Você vai criar um apego por eles, na minha opinião. Bom, indo para as últimas duas críticas aqui que a gente separou, a gente tem a seguinte afirmação. Eternos é lento, entediante e não envolve nada épico, digamos assim. Eu acho que isso é uma completa mentira e a gente não precisa nem dizer o porquê, né? Já pela trama de que um celestial vai eclodir na Terra e vai destruir ela, tipo, putz, é algo, digamos assim, eu não gosto de usar a palavra épico, mas tipo, é algo grandioso pra caramba, Com né? certeza. Pô, tu queria que fosse o quê? O que você queria que fosse mais grandioso que isso num filme dos Eternos? Tipo, cara, um problema dos críticos é que muitos querem que seja todo filme da Marvel agora seja um ultimato. E isso não vai acontecer, cara. Putz, tem filme que é a parte, não vai ter um feito grandioso no final, né? Por mais que eu acho que, tipo, tu fica tenso ali nessa cena final de que, putz, será que eles vão conseguir realmente. Cara, eu lembrei de uma cena agora que é quando o Druig vai lá e dá uma pedrada na cabeça do Ender. Não, então, tipo, isso é uma piada que o filme coloca que é, tipo, perfeito, assim, tipo, nossa, a personagem, ela tá, tipo, mostrando, ai, não, que eu sou revoltada, que, tipo, eu não quero ser assim, eu queria poder crescer e tudo mais, e aí, tipo, todo mundo fica meio tenso, tipo, caraca, né, e aí, tipo, só que o filme precisa andar, tipo, meio que ela é, tipo, você, tipo, ela meio que, o Icarus dá um jeito, assim, no Druig, só que daí do nada ele aparece assim, por trás, dá uma pedrada na cabeça dela, dela só desmaia assim, e daí o filme segue coisa assim. É uma quebra, tipo, muito boa assim, sabe? É uma quebra que, tipo, você não espera, quando acontece você dá risada e o filme segue, tipo, segue do jeito que ele devia estar acontecendo, assim, tipo, ele meio que cria essa tensão pra uma cena dramática, mas daí ele quebra e faz esse humor muito bem colocado. Exatamente. E bom, indo para nossa última crítica que a gente selecionou aqui, é a seguinte, que é a crítica que, putz, é o que eu mais discordo. Eternos, né? Não, é assim, este é um dos filmes da UCM mais esquecíveis, apesar da direção da vencedora do Oscar, Chloe Zhao. A gente não precisa nem dizer nada, né, Léo? Tu pega Viúva Negra, tu pega Homem-Formiga, praticamente as pessoas esquecem da existência do primeiro filme. Não esquecem, mas, putz, é um filme puta esquecível, né? Uhum. Até o Homem-Formiga e a Vespa. E tu pega Eternos, que traz visões completamente diferentes, que trazem novos personagens, que trazem ideias diferentes, que trazem os celestiais que, cara, dão um puta medo, né? Uhum. Inclusive quando ele vem no final, assim, e pega todo mundo e fala, olha, eu vou estudar as memórias de vocês e eu vou julgar se realmente vocês tiveram razão pra me trair. Se eu ouvir, tipo, basicamente assim, se eu ver que vocês, tipo, meu Deus, se eu ver que, meu Deus, se eu ver que o que vocês fizeram não faz sentido, eu vou voltar aqui e vou acabar com esse planeta. Basicamente, tu fica tipo, caralho, Então, né? esse personagem, nossa, e quando ele aparece, você vê, tipo, como que ele é, tipo, absurdo, assim, tipo,
a personagem assim, bem pequenininho, e ele do tamanho assim, nossa, a mão dele, tipo, ocupa metade da tela do cinema, assim, ou se você assiste em casa, metade da TV. Imagina, cara, tipo, você vê que, tipo, aquela coisa de apequenar a Marvel e ao mesmo tempo aumentar as possibilidades e a grandiosidade do que eles ainda podem trazer pra gente. Porque os Celestiais são fortes, mas, tipo, você sempre pensa, tem coisa mais forte que eles. Então, tipo, caraca, velho, é absurdo isso. E uma coisa que é o seguinte, os heróis atuais que compõem os Vingadores não vão conseguir vencer os Celestiais. Desculpa, mas eles não têm poder pra isso. O máximo assim que eu vejo é o Thor ou o Doutor Estranho, que são os mais fortes. E a Capitã Marvel, digamos assim, mas putz, eles vão precisar da ajuda dos Eternos. Isso que é interessante, sabe? Uhum. E só trazendo, tipo, rapidinho, assim, uma coisa do pós-créditos, pra gente não deixar passar barato, né? Já que é bem impactante. Uhum. O, os dois pós-créditos, algumas pessoas não conhecem os personagens, mas nossa, Eu eu não quando fui conhecia, por procurar. exemplo. Então, eu conhecia só um deles, que eu já, tipo, nossa, eu fiquei, tipo, pulando na cadeira, assim, quando eu descobri quem que era. E, tipo, o primeiro ele já, tipo, você já vê que vai ter um impacto muito louco, porque ele é basicamente o irmão do Thanos. Tipo, os caras, tipo, acabaram não, né? Mas eles enfrentaram um cara que meio que causou um caos dentro do universo, e o irmão dele aparece dizendo que vai ajudar eles a enfrentar o perigo maior que vai vir, né? Cara, eu ainda acho que o E Thanos vai voltar. Eu acho que ele vai voltar, mas não como um vilão, sabe? Eu um acho que ele vai anti-herói, voltar. né? É, tipo, eu acho que ele ainda vai voltar, cara. Porque Eu também vejo essa possibilidade, sabe? a Eu gente acho viu no que Arif que ele é como um herói. Não sei se tu viu o episódio do Arif vive. que o T'Challa lá, ele é abduzido pelo Yondo, né? Mas Uhum. eu acho que seria uma alternativa interessante, mas não pra agora, né? Porque as pessoas têm essa ideia muito fresca ainda que o Thanos é um vilão, mas tipo, mais pro futuro assim ele pode vir a voltar, na minha opinião. Eu concordo. E esse personagem em específico, primeiro que ele já é feito pelo. Que o ator que vai fazer ele é o Harry Styles. Eu fiquei. Tipo, eu fiquei pensando, quem que é? Tipo, me desculpa quem gosta, tá? Mas eu na hora fiquei pensando, caraca, quem que é? E quando eu vi que era ele, eu fiquei, tipo, caralho! Eu, tipo, nossa, totalmente em choque. E ele é um personagem muito polêmico nas HQs, né? Já que ele tem um poder próximo ao do Rick de controlar as pessoas, mas ele controla os sentimentos. Aí ele tem toda uma treta com a She-Hulk, que meio que ela achava que ele tinha meio que feito ela se apaixonar por ele, muita coisa assim, mas ele é um personagem que ele participou dos Vingadores e ele tem bastante relevância. E o outro, que é o que eu Uhum. conhecia e eu fiquei muito feliz de que apareceu, é o Cavaleiro Negro, que ele pode. Tipo, algumas pessoas podem não conhecer, que nem o Marcos não conhecia, mas ele é um personagem fantástico, que existe Pô, tipo, há mas, muito ó, tempo nas eu acho que a gente foi HQs. meio burro, né? Porque, putz, o cara é o ator Jon Snow do Game of Thrones. Ele não teria por que aparecer no filme só como personagem secundário aleatório, né? A gente devia ter pensado nisso Não, então, enquanto ele tava no apareceu filme. como secundário nesse, né? Tipo, eu Uhum. gostei que os caras deixaram esse mistério. Porque eu não sei se ele vai chegar a ter um filme ou se vai ser uma série, né? Mas eu espero que seja um Uhum. filme, já que eu gosto muito do Cavaleiro Negro. Que ele é um personagem que tem toda a coisa de profecia, que ele existe, tipo, meio que. O que define ele é a espada, né? O filme mostra até que, tipo, ele meio que a espada tem uma maldição, uma coisa assim. E ela, tipo, é passada de gerações, muita coisa legal. E você, tipo, quando termina o filme, você realmente fica curioso pra saber. Você, tipo, olha aquilo, você, tipo, quem não conhece fica, tipo, hã? E quem conhece fica, tipo, pensando como que ele vai ser introduzido, sabe? O que vai trazer ele até os Vingadores. Porque ele é um membro dos Vingadores que ficou bem, tipo, popular, assim, quando ele apareceu. Então, todo mundo fica nessa coisa. Como que ele vai aparecer, em qual contexto que ele vai ajudar. Então, fica nessa, né? Os dois personagens apresentados foram ótimos, na minha opinião. Pois é. Mas, bom, pessoal, a gente tá chegando a quase uma hora aqui de podcast. Eu não sei se deu pra explicar direitinho por que, que a gente considera o filme bom, né? Porque realmente, na minha opinião, é meio difícil de expor as ideias e tudo mais.
Mas se vocês quiserem debater aqui nos comentários, a gente vai tentar explicar um pouquinho melhor, né, pra vocês. E é isso aí, né, Léo? Basicamente, meus adendos finais aqui, né, sobre o filme, é que é um filme realmente incrível, é um filme diferencial da Marvel, não é um filme esquecível, né, e tudo mais, e ele tá no top 10, assim, da Marvel, nos top 5, digamos assim, na minha opinião. Na minha opinião, eu não sei se eu cogito ainda, mas eu deixava ele entre o meu top 3 e top 5, sabe? Ele tem uma coisa, conseguiu me trazer muitas sensações boas. Eu arrepiava, assim, quando acontecia certas coisas. Ó, É, vamos fazer um top 3, um top 5 aí, rapidinho nos filmes da Marvel. Ó, eu acho que o primeiro é o Ultimato, depois o Guerra Infinita, depois ali o... Putz, é foda, né? É foda montar um ranking aqui, mas enfim. Os dois primeiros ali é o Ultimato, Guerra Infinita, obviamente. Depois tem o Guardiões da Galáxia, tem o Capitão América 2, o Capitão América 3 também, que é o Guerra Civil. Então, tem vários esses filmes aí. eu acho que o Eterno se encaixa talvez no terceiro ou quarto, na minha sincera opinião. Já que ele é um total diferencial, sabe? Eu Você não acha que ele é consigo. maior que o Thor Ragnarok, assim? Cara, é, considerando que ele é um filme de origem, tem um. Eu acredito que ele talvez seja melhor, porque se um filme de origem conseguiu impactar tanto, é porque ele realmente é bom. O Pois é, Thor não é um filme Ragnarok é um esquecível, filme né? ótimo, mas ele já não era um filme de origem. Então Pois é, fica sabe essa, por né? que esse filme se diferencia tanto também? Putz, tu pega os outros filmes de origem, Homem-Formiga, Capitã Marvel, ah, qual outro filme ali que a gente pode citar? O Shang-Chi, mas o Shang-Chi eu gostei bastante até. Mas enfim, É, todos esses filmes de origem, grande parte dos filmes de origem, aí você esquece depois, são esquecíveis. Até o próprio Capitão América 1, que o Léo gosta bastante, eu acho um pouco esquecível, assim, até, sabe? Porque a Marvel basicamente é assim, ela faz os filmes de origem só por fazer. Ela faz só pra apresentar o personagem, depois que ela vai desenvolver melhor, né? Mas enfim, eu acho que é isso, na minha opinião. eu vou deixar uma consideração final também que caso você na sua cidade ainda tenha o filme no cinema, eu recomendo fortemente que você assista. Ah, Ou deve se ter, você né, não Léo? tiver Faz a uma semana que oportunidade estreou. também, se puder procurar algum lugar para assistir, também fica a recomendação, já que é um filme muito relevante, é um filme que muita gente vai gostar e também ele merece uma chance, sabe? Eu sinto que pessoas talvez não vão assistir pelas críticas, mas ele merece muito uma chance do público. E é o seguinte, não vai pelas críticas, né? O Rotten Tomatoes não acerta em muitas vezes. Você pega as notas lá do Longe de Casa, nota muito nada a ver, sabe? Tipo, então vai por você mesmo. Se você gostar, ou se você não gostar, tipo, é a tua experiência, sabe? Vai lá e, sei lá, debate aqui nos comentários com a gente sobre o que você achou, né? Porque é interessante, esse debate e tudo mais, né, Léo? Uhum. E já fica o nosso agradecimento para quem escutou até aqui. A gente demorou realmente, conseguimos fazer só agora o episódio, mas a gente agradece demais de poder estar aqui. A gente tem muitos planos pela frente e é uma sensação muito boa poder voltar a falar aqui com vocês. Eu tava sentindo muito saudade já. Pois é, eu também agradeço bastante, pessoal. Peço um pouquinho de desculpa se hoje eu pareci um pouquinho desanimado, é porque já é quase 1 da manhã que nós estamos gravando isso e eu tive que falar um pouco baixo. Né? Mas no próximo episódio eu vou tentar gravar. A gente vai tentar gravar mais cedo e eu vou voltar a falar que nem nos outros episódios, mais tipo, altão, assim, mais animado. Mas é que realmente hoje não dá. Mas é isso aí. Bom, antes de a gente terminar o episódio, eu queria agradecer também quem sempre, que nem o Léo falou, apoiou a gente pedindo dos episódios, né? Tipo, falando pra gente voltar. Em relação ao server do Discord, eu não tô entrando muito mais lá. O server tá bem, tipo, parado ultimamente e tal. Mas a gente pretende voltar. Quem sabe um dia lá pra organizar tudo, né? Uhum. A gente agradece também o Quando as pessoal. coisas ficarem um pouco mais tranquilas, assim, a gente tiver menos complicado de tempo, a gente pretende voltar, já que a gente gosta muito do pessoal de lá. Então, o pessoal que tá escutando aí, por favor, não sintam excluídos, a gente não tá esquecendo vocês, a gente só realmente
tá difícil entrar. Pois é, e eu agradeço também bastante ao pessoal do Jantas, como sempre, porque, putz, o Marx ali me ajudou bastante também com a organização dos próximos filmes, que inclusive a gente já quer dar um spoilerzinho pra vocês, que eu acho que em todo final do episódio a gente pode falar qual vai ser o próximo, né? Bom, o Uhum. episódio 8 vai ser Duna, né? Já tá lá no Instagram também, se você não segue a gente falar, porque, pô, tá perdendo tempo, lá a gente sempre avisa os próximos episódios em primeira mão. E é o seguinte, o Duna vai ser o episódio 8, o 9 vai ser o Tic Tic Boom, do Andrew Garfield, que o filme, nossa, cara, o Andrew Garfield é foda pra caralho, ele é um dos atores meus favoritos, assim, né? Vai se fuder. Eu tô curioso pra ver esse filme. O episódio 10 vai ser Laranja Mecânica, um clássico, assim, né, do filme Cult, que é um dos filmes favoritos do Léo. Uhum. O E 11, vamos ter muita coisa pra falar sobre, hein? Pois é, o 11 eu realmente não sei, eu acho que vai ser... Eu não tenho que ver lá na listinha. Porém, o 12 vai ser Homem-Aranha 2, com uma presença ilustre aqui do meu amigo John, que ele tem um canal no YouTube também. O cara é muito parceiro aí que vai estar participando do episódio. Mas enfim, agora é quase 1 da manhã e eu também, antes de terminar, queria mandar os parabéns pra Vitória, que ela tá de aniversário hoje e tudo mais. Eu queria mandar os parabéns pra ela aqui no vídeo mesmo. Então, se ela tá ouvindo, ouviu todo o episódio, tá aí os parabéns pra ti. Parabéns, Vitória. Fica aqui meus parabéns também. Mas é isso aí, pessoal. Obrigadão por ouvir todo o episódio aqui, ficou bem mais longo. Desculpa novamente se eu pareci um pouco desanimado, mas é por causa do tempo mesmo, né? Que tá meio tarde de gravar. Mas é isso aí. Até o próximo episódio, que vai sair, eu acho que essa semana ainda, né? Uhum. Muito obrigado por quem ouviu novamente e até a próxima, gente. Valeu!